Boa noite. Obrigada, Maurício. Boa noite. Então, vamos falar sobre o Programa Nacional de Erradicação e Prevenção da Febre Aftosa. Meu nome é Paula Schiavo, eu trabalho na divisão de febre aftosa, sou ponto focal de febre aftosa na Superintendência Federal de Agricultura, no Ministério da Agricultura. Os programas sanitários, como citamos, eles reúnem a legislação e as diretrizes nacionais para controle, prevenção, vigilância e erradicação das doenças. Desses programas, nós temos 4 que abrangem bovinos, que são PENEVO, PNCBET, o PNEB e o PNCRH, e além deles nós temos a Instrução Normativa número 50 de 2013, que trata das doenças de notificação obrigatória a qualquer cidadão. Nessa lista, além das doenças que são objeto dos programas, tem outras que têm a sua importância também, às vezes contemplando mais de uma espécie. E os serviços veterinários do mundo se organizaram em torno do combate à peste bovina, que foi um vírus declarado erradicado do mundo em 2011. Mas na América do Sul, os serviços veterinários se organizaram em torno do combate à febre aftosa. E aqui no Brasil, apesar da gente ter a febre aftosa já desde 1895, a gente, como veterinário no campo, lidar com o combate a essa doença, desde 1934 que a gente tem isso de forma organizada. Quando foi publicado o Regulamento do Serviço de Defesa Sanitária Animal, ainda em vigor, que trazia ali as primeiras medidas de isolamento dos animais doentes, de quarentena, de forma a prevenir a entrada de doenças exóticas e de forma a controlar essas doenças infecciosas. A partir de 1960, nós começamos a ter a institucionalização das campanhas de vacinação compulsória contra a febre aftosa, o Rio Grande do Sul em 1963 e rapidamente os outros estados, logo alcançando o Brasil inteiro. Então, desde os anos 60 que a gente faz vacinação sistemática contra a febre aftosa e desde 1972 que os países, os serviços veterinários, as autoridades veterinárias dos países da América do Sul e da América Central se reúnem todo ano, regularmente, no mês de abril, para colocar as ações, os objetivos para o ano e cobrar um dos outros, dividir ali os objetivos e as ações no combate à febre aftosa. É a Comissão Sul-Americana de Luta contra a Febre Aftosa. A febre aftosa, ela é uma doença importante economicamente porque ela é muito contagiosa. Diz-se que é o vírus animal mais contagioso que existe. Por quê? Isso se deve às suas características do vírus que são importantes para a sua epidemiologia. É um vírus muito pequeno, é um vírus sem envelope, então ele é um pouco mais resistente aos detergentes, tem uma resistência no ambiente que é importante. Então, se nenhuma medida de controle for imposta, em um dia pode ultrapassar as fronteiras de um país, mesmo um país de dimensões continentais como o Brasil. Por isso que tem tanta importância. É muito contagiosa, muito facilmente disseminada. São 7 sorotipos, mais de 60 subtipos sem imunidade cruzada entre eles, mas tem uma vacina que funciona e a gente vem estudando isso já há mais de 100 anos. Então, a gente já sabe o que funciona e o que não funciona para essa doença. E, através dela, a gente modelou os nossos serviços veterinários para controlar outras doenças também. Essa é a primeira tela do SIS-BRAVET, que é o nosso Sistema Brasileiro de Emergências Veterinárias, onde a gente toma a notificação de suspeitas de doenças animais, qualquer doença. Ele pode ser acessível a qualquer cidadão. Também os núcleos de defesa agropecuária estão prontos para receber as notificações. Lembrando que a notificação de doenças animais é o componente mais importante do sistema de vigilância e assume uma importância maior quando a gente pensa
em uma área livre, sem vacinação, que é o que a gente está preparando para se tornar. E em relação ao programa de controle da febre aftosa, até 92 a gente conseguiu pouco ou nenhum resultado, talvez resultado de experiência, mas a gente está falando de 10 mil focos por ano, essa doença mesmo que a gente está há 15 anos sem nenhum foco, a gente não soube o que era isso durante muito tempo. Você vê 10 mil focos, era mais do que o número de municípios. Então, a gente convivia com ela endemicamente. E por que até 92 a gente não fez progresso no combate a essa doença? Porque as ações eram centralizadas, então elas não chegavam no campo. Só a partir de 92, quando a gente adotou um modelo de responsabilidades compartilhadas, é que se conseguiu obter progressos no combate à febre aftosa. E o que seriam essas responsabilidades compartilhadas? Os produtores, as pessoas que estão no campo, apresentam as demandas de certificação para os serviços veterinários que fazem a certificação primária e a certificação final. E qual é a medida em relação à febre aftosa específica que o produtor tem que fazer? Ele tem que manter atualizados os cadastros do rebanho, ele tem que comprar, vacinar e declarar a vacinação. É basicamente isso, porque a gente já trabalhou o ano inteiro para ter essa vacina de qualidade disponível ali. Levantou a demanda, apresentou para a indústria produziu, foi fiscalizada, a vacina foi testada, retestada, foi fiscalizado o seu transporte, a sua disponibilização nas revendas e o sistema que toma essas informações de volta. As campanhas, elas obedecem a calendários segundo a organização do ano anterior, nos estados, respeitando época de cheias, época de movimentação, o clima. Então, tudo isso é observado antes de estabelecer as épocas de vacinação para aquele estado. No Rio de Janeiro, a gente tem uma vacinação no primeiro semestre e uma vacinação no segundo semestre. Então, em maio, a gente vacina todos os animais, todas as idades, e em novembro, a gente vacina os animais até 24 meses, bovinos e bubalinos. Esse ano, a gente estendeu a campanha até hoje para não ter problema de aglomeração. Alguns municípios tiveram restrição de trânsito, teve problema em revenda, né, em aquisição de vacina. Então, essa campanha foi prorrogada até hoje. Nós temos até o dia 10 para colher as declarações. A partir de 1998, a gente começou a trabalhar com a proposta de zonas livres. Então, primeiro ali se propôs o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Depois, em 2000, nós tivemos o problema da recorrência de febre aftosa no município de Jóia, e 2001 em Santana do Livramento, ambos no Rio Grande do Sul. E com isso o Rio Grande do Sul teve o estado suspenso. A partir de 2002, com a retomada, 2005 também, a gente teve foco de febre aftosa no Mato Grosso do Sul e Paraná, e com isso a suspensão do status em toda essa área cinza aí, porque as zonas já eram maiores, né? E a partir de 2008, a retomada, e somente em 2018, pela primeira vez, o Brasil inteiro teve todas as suas áreas reconhecidas como livres de febre aftosa, sendo Santa Catarina livre sem vacinação desde 2007 e o resto do país livre com vacinação. Então, foi um status que a gente trabalhou mais de 100 anos para conseguir. Então, esse status veio na forma de uma resolução na Assembleia da OIE, reconfirmado em 2019, e acabamos de receber a reconfirmação de 2020, foi decidido à distância, através de discussão à distância, e a novidade para 2020 é que agora nós temos 3 áreas,
sendo o Rio Grande do Sul uma área separada, porque Santa Catarina está isolando ele, Santa Catarina é livre sem vacinação. Então, nós temos o Rio Grande do Sul livre com vacinação, Santa Catarina livre sem vacinação e o resto do Brasil livre com vacinação. O Plano Estratégico 2017-2026, então, ele visa primeiro criar e manter as condições sustentáveis para garantir esse status que a gente demorou tanto para conquistar. E à medida em que a gente vai fortalecendo os nossos serviços de defesa, ampliar essas áreas livres sem vacinação, ou seja, fazer a transição com o máximo de benefícios para os atores envolvidos e para a sociedade brasileira. Por que executar o plano estratégico? Por que fazer a transição? Porque a gente está buscando novos mercados, as exigências sanitárias estão cada vez maiores, a situação sanitária está evoluindo e tem o questionamento internacional. Se você já está livre há tanto tempo, por que você continua vacinando? Afinal, o vírus circula ou não no seu país? Além disso, a gente tem o referencial estratégico acordado com os outros países do hemisfério sul, com os outros países da América do Sul e da América Central. E qual seria o impacto da não adesão, no caso do Estado do Rio, ao que se propõe no plano estratégico desenhado para o Brasil? A gente se fecharia ao trânsito de animais, dos seus produtos e subprodutos, e não alcançaria esses mercados mais exigentes. Então, os blocos foram organizados para a transição de forma a causar o mínimo impacto para os atores envolvidos, baseados em estudos de trânsito e de características da produção e pelo cronograma atual com os ajustes que foram necessários. A execução das últimas vacinações em Santa Catarina foi em 2000, no Bloco 1 foi em 2019, no Paraná foi em 2019, no Rio Grande do Sul foi em março de 2020 e para o resto do Brasil se planeja para maio de 2022. Eu agradeço e me coloco à disposição por e-mail ou por chamada no Microsoft Teams. Então, eu sou a Liliane Vidal, eu estou como coordenadora do programa de aftosa na secretaria e a nossa ideia aqui é dar continuidade ao que Paula já apresentou de uma forma mais abrangente, é trazer aqui para o Estado aonde o Estado do Rio está inserido dentro desse programa, dentro dessas mudanças que o programa de aftosa eles estão exigindo, eles estão acontecendo, e o que o Estado do Rio tem de suporte para executar todas essas ações. Então, quando nós pensamos em ação de vigilância, e aqui um pouco de enfoque para as doenças vesiculares, nós pensamos que a vigilância ela tem um grande adversário que é o tempo. E um tempo de ação, que é o tempo do sinal clínico, que o Matheus falou, alguns sinais clínicos de uma forma muito didática e boa, do sinal clínico até a notificação. Então, esse tempo de ação está relacionado com o envolvimento da comunidade. E tem o tempo de reação, que é o nosso tempo, que é a nossa capacidade de, frente a uma notificação, atender de forma mais rápida e com menor custo. Então, aí existe uma estrutura de vigilância mínima, não existe um padrão, mas existe uma estrutura mínima para que o Estado execute essas ações. Em relação aos recursos humanos, a Secretaria diretamente, servidores ligados diretamente, nós temos médicos veterinários, engenheiros agrônomos, zootecnistas, biólogos e agentes de atividades agropecuárias. Nem todos esses profissionais atuam diretamente na defesa. Muitos são exclusivos da inspeção, muitos são exclusivos da defesa vegetal, mas a maior parte atua na defesa sanitária. Em relação aos médicos veterinários da iniciativa privada, ele vai englobar o quê? Os habilitados para emissão de GTA, os habilitados para realizar o exame de brucelose e tuberculose e os cadastrados para vacinação contra a brucelose. Então, quando nós habilitamos ou nós cadastramos profissionais, médicos veterinários, isso permite com que eles trabalhem em acordo, eles trabalhem junto com a defesa.
Então, são mais técnicos no campo, são mais técnicos com olhar para uma notificação precoce, para uma orientação para os produtores. Então, é um braço a mais para o nosso serviço. Em relação à capilaridade, né, o que a gente tem de estrutura espalhada no estado, nós temos os núcleos de defesa agropecuária, um total de 27. Esses núcleos de defesa agropecuária, eles são conhecidos e são denominados como unidades veterinárias locais. Eles são as estruturas de gestão dentro de uma determinada área. O núcleo, ele abrange um ou mais municípios. Ele vai ali arquivar as fichas cadastrais, ele vai orientar, é dali que vai partir ações. Então, ele é uma estrutura de gestão. Os postos municipais de defesa agropecuária, que no total hoje são 41, eles surgem quando existe um convênio entre o município e o estado. Então, quando nós temos núcleo de defesa e postos municipais, nós temos os escritórios de atendimento à comunidade. E os postos de fiscalização. Esses postos de fiscalização, eles estão dispostos na divisa com Espírito Santo, Minas, São Paulo, e esses 3 postos hoje, eles não atuam, o serviço de veterinário estadual, ele não atua permanentemente. Esses postos são barreiras fiscais do governo, né, da Secretaria de Fazenda, e em qualquer questão relacionada a uma GTA, a um problema de sanitário, a um problema de documentação, o núcleo de defesa da área, ele é acionado e aí os fiscais, os servidores, eles vão até o posto de fiscalização e dependendo da ocorrência, ele vai fazer um retorno para a origem e vai ser notificado a origem, né, o estado de origem, ou esses animais vão ser apreendidos em currais de apreensão. Então, aí só para vocês visualizarem de uma forma como está distribuída essas estruturas, né? A Superintendência de Defesa Agropecuária em Niterói, os núcleos de defesa são os pontos vermelhos, os postos municipais de defesa são os verdes e os postos de fiscalização são os triângulos. Então, nós temos 92 municípios, somos 68 escritórios de atendimento, então uma capilaridade de 74%. Não é ideal, o ideal é que tivéssemos em todos os municípios, se fosse possível, mas é uma boa rede de estruturas espalhadas pelo estado. Isso é uma estrutura de vigilância, é uma estrutura que tem para ação. E a estrutura técnico-funcional, ela vai estar ali na superintendência. Então, a superintendência de defesa, ela trabalha com 3 coordenadorias, de defesa sanitária animal, vegetal e da inspeção. Todas essas coordenadorias dão um suporte técnico para os superintendentes. E essas coordenadorias, em cada coordenadoria, existirão as coordenadorias setoriais que vão dar um apoio, que vão dar uma padronização, eles vão auxiliar nas ações, nas demandas de cada controle, de cada doença que seja de interesse econômico e social. Então, as coordenadorias setoriais, elas vão estar presentes nas 3 coordenadorias. Existe a coordenação regional, que não são todos os estados que têm, que é uma interface entre a coordenadoria central e os núcleos de defesa. E hoje, no estado, não existe veterinários ou servidores lotados como coordenadores regionais, mas existe lá o local, existe a possibilidade de serem nomeados pessoas para fazer essa interface entre a coordenadoria e o núcleo de defesa. E então, a Coordenadoria de Defesa Sanitária Animal, ela tem, como eu falei, todas essas coordenadorias setoriais que dão apoio técnico e tem representante dos programas de saúde animal, como a Paula já explicou. Então, na verdade, existem servidores do Estado que executam os programas de saúde animal e os parceiros no Ministério, como acontece comigo com a Paula. Eu sou a parte do Estado do PENEFA e ela é parte do Ministério do PENEFA. Então, aí só para passar rapidamente, os 10 programas que existem representantes no Estado para isso, e cada um desses programas ele vai ter a diretriz para a doença-alvo específica desse programa. Como apoio também às ações de defesa, nós temos um grupo de emergência agropecuário. É importante falar que esse grupo de emergência, ele tem 3 grupos. Os grupos 1 e 2, que são relacionados à defesa sanitária animal, mas também existe um grupo de emergência para a defesa sanitária vegetal. O grupo 1, ele está
relacionado com doenças vesiculares, hemorrágicas e nervosas e de outro interesse, que aí está aí no caso de uma ocorrência de febre aftosa, esse grupo é que vai ser acionado, e o grupo 2 está mais envolvido com as enfermidades avícolas. Eles são compostos por cada grupo, por 7 veterinários, que são nomeados com ato do secretário no Diário Oficial, e sempre que surge uma demanda, esse grupo se reúne. É um apoio também nas ações de defesa. E, recentemente, por conta do plano estratégico, foi nomeada uma equipe gestora do plano estratégico. Essa equipe gestora, ela vai planejar, ela vai monitorar, ela vai acompanhar a execução do plano estratégico dentro do Estado do Rio. Ela é formada por 2 comitês, o executivo e o consultivo. Aí já não é mais uma parte, uma estrutura do serviço específico de veterinário estadual. Ele engloba outras entidades, como vocês podem acompanhar. O comitê executivo, ele é formado por representantes do Ministério, da Secretaria, da Federação de Agricultura, da FAERJ, da Associação de Criadores de Nelore Rio. O comitê consultivo, ele já é feito ele é composto por empresas de representantes da empresa de pesquisa agropecuária Pesagro Rio, da Universidade Federal Rural, da Universidade Federal Fluminense, da Universidade Estadual Norte Fluminense e do Centro Pan-Americano. Então, ele acompanha e ele auxilia em todas as decisões que o Estado, ele é um parceiro para as decisões do Estado. Então, o risco de reintrodução do vírus numa área livre de febre aftosa. Hoje, infelizmente, nós temos uma aula prática com a pandemia, né, do coronavírus, nós temos uma aula prática de como conter um foco. No mesmo momento, nós conseguimos ver exemplos muito bons de ações e exemplos que não têm uma consequência boa. Então, medidas econômicas, intercorrências, medidas políticas, interferências políticas, todas essas ações, nós podemos, de alguma forma, infelizmente, estamos passando por isso, mas não podemos trazer, de alguma forma, para a nossa realidade. Então, trazendo para a nossa realidade, nós vemos o quê? Que nós hoje estamos livres de febre aftosa. Então, o nosso maior temor é o quê? É uma reintrodução do vírus. O PENEFA, ele naturalmente, ele conduz os estados, as áreas, para se tornarem livres de febre aftosa. Ele vai conduzindo os estados com as suas ações para que se tornem livres de febre aftosa. E o plano estratégico, ele vem fortalecendo o serviço de veterinário. Ele não vem simplesmente tirando a vacinação. Ele diz assim, podemos tirar a vacinação, que é uma medida protetiva que está funcionando há anos, mas, em compensação, nós vamos fortalecer o serviço de vigilância. E, com isso, o que nós temos que analisar? É o risco da reintrodução. O risco não é apenas dele reintroduzir, é dele reintroduzir e disseminar. Então, essa análise de risco é primordial para a tomada de decisão de gestão dentro de uma estratégia que está saindo de um controle de erradicação para uma prevenção, para um momento de prevenção. Então, nós decidimos, como ações, como informações do Estado, apresentar 2 indicadores que são avaliados como risco. Índice vacinal da propriedade e de animais abaixo de 90%, que são indicadores preconizados pelo Ministério. E a movimentação animal, que está assim, diretamente relacionada à disseminação no momento de reintrodução do vírus. Quando nós analisamos o índice vacinal, nós não estamos vendo apenas números, nós estamos vendo indiretamente uma forma de participação da comunidade, porque ao fecharmos um relatório de campanha e existir um número muito alto de inadimplentes, o que está acontecendo de ter tantos inadimplentes? Nós, como serviço veterinário, nós divulgamos, nós mobilizamos da forma correta? O produtor, ele está realmente consciente da importância disso? Então, o analisar o risco em relação ao índice vacinal está indiretamente ligado a produzir informações para a gestão do Estado. É claro que o último foco que nós tivemos no Estado do Rio foi em 97. Então, não existe a circulação viral, porque senão nós já teríamos detectado.
Mas é importante a gente acompanhar essa evolução, esse índice, para ver a participação. Porque daqui a pouco, quando não tiver essa medida protetiva, o que nós vamos ter? Só a vigilância, só a participação da comunidade em primeiro local. E o segundo item, né, que eu vou apresentar um pouco, é sobre a movimentação animal. Então, como a Paula já falou, o Matheus, o Maurício, a etapa maio, ela foi prorrogada e ela finalizou hoje. Hoje foi o último dia em que o produtor poderia adquirir a vacina. Então, não temos um resultado oficial ainda. Então, essa informação que eu estou apresentando agora é da etapa novembro de 2019. Então, em relação ao índice vacinal da propriedade, porque o que é preconizado pelo Ministério é que seja acima de 90%, é o ideal, na etapa de 2019, nós não atingimos um índice preconizado, que é o de 90%. Nós ficamos com 74,52%, ficamos bem abaixo. Vocês podem ver que a maior parte dos estados, eles ficaram entre 90% e 95%. Aí, quando nós refletimos isso em relação ao índice vacinal do rebanho, dos animais, também não atingimos o índice preconizado de 90%. Nós ficamos abaixo, nós ficamos com 86,13%. E aí vocês podem ver que a maior parte dos estados, eles ficaram com índice vacinal acima de 95%. Ótimo, diretamente nós estamos protegendo os animais, nós estamos aumentando a imunidade, nós estamos diminuindo uma possibilidade de manutenção do vírus, uma probabilidade de manutenção do vírus nessa área, mas o nosso índice ainda continua muito baixo. Se hoje nós fechássemos oficialmente a campanha de maio de 2020, também não teríamos atingido nem no nível de propriedade, nem de população. Aí é uma apresentação da distribuição da densidade populacional do rebanho no estado, né? Então, em 2019, vocês podem ver que aí tem 4 municípios sem rebanho, que são municípios que não têm bovinos cadastrados. Já nessa etapa de maio de 2020, esse quantitativo passou a ser 3 municípios. E podemos ver que a maior densidade de animais está na região aí noroeste, tem também uma grande porcentagem na região norte, na região sul, essa distribuição do rebanho em relação a 2019. E aí, o segundo item, o segundo indicador de risco e de informação do Estado é em relação ao trânsito. Nós temos três tipos de trânsito: o trânsito intraestadual, o interestadual com origem no Rio e o interestadual com destino no Rio. Dos 3 trânsitos, o que maior tem movimentação é o intraestadual, acompanhado do interestadual com origem no Rio. Em relação ao trânsito intraestadual, as finalidades elas foram agrupadas em abate, reposição, que inclui aí cria, recria, engorda, eventos que incluem leilões, exposições, feiras, e os outros aí são todos que não incluem esses anteriores. Então, um exemplo mais característico seria um retorno à origem. A espécie das suscetíveis, que são as mais movimentadas, são a bovina e bubalina, que nós englobamos também, nós colocamos no único grupo. E em relação a 2019, a finalidade que teve um equilíbrio entre as finalidades abate e reposição. Então, nós vemos que 41,39% teve um trânsito envolvido na finalidade abate e a finalidade reposição 42,03%. O município que teve maior egresso também foi o município que teve maior ingresso, que é o município de Campos dos Goytacazes. E no maior ingresso, seguindo Itaperuna, e se tivesse estendido essa denominação dos municípios, nós veríamos que todos que possuem abatedouro frigorífico estariam aí com maior ingresso de animais, visto que a finalidade abate teve uma porcentagem grande no ano passado. E, assim, essas informações são relacionadas ao ano de 2019, mas quando nós estendemos essa pesquisa, é uma característica mesmo do Estado. O trânsito interestadual como destino para o Rio foi o
que teve menor movimentação. E nós vimos a finalidade de reposição como destaque. Os estados com maior egresso de animais foram Minas, Bahia, Goiás e São Paulo, e o município que mais recebeu foi Campos e Itaperuna. Esses estados em que somos parceiros comerciais, assim como no trânsito interestadual com destino, são todos os estados que estão dentro do mesmo bloco do plano estratégico. Então, estamos todos no mesmo momento de transição e todos caminhando dentro do programa no mesmo momento. O trânsito interestadual com origem no Rio, e aí nós temos uma finalidade bem de destaque, que é o abate. O município com maior egresso foi Campos, e o estado com maior ingresso foi Minas e Espírito Santo, que também são estados que estão dentro do nosso bloco. Essas características, elas são importantes por quê? Porque pontuam para o estado ações que devem ser feitas nesses locais que possibilitem algum tipo de disseminação com mais facilidade, reintrodução com mais facilidade, são os alvos da ação de vigilância. Esse mapa aí a Paula já mostrou, mas eu coloco por conta de como o programa está avançando. Estados e municípios já possuem, alguns estados e municípios já possuem suspensão de ingresso e de incorporação de animais vacinados para febre aftosa. São esses aí em amarelo ou laranja. Ó, o antigo bloco 5, né, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Lá em cima, Rondônia, Acre, parte de municípios da Amazônia e parte de municípios do Mato Grosso. Esses estados e áreas, elas já não podem mais receber animais daqui. Então, se nós não caminharmos junto com o que o programa preconiza, com o que o avanço preconiza, se nós não caminharmos para um estado livre de febre aftosa sem vacinação, nós perdemos esse trânsito, perdemos o trânsito de todos os estados que avançarem. O calendário de vacinação, né, de 2020, a Paula já mostrou, mas assim, só para reforçar que alguns estados foram prorrogados, outros estados começaram agora em junho e provavelmente seja prorrogada também a vacinação. Lembrar que até o dia de hoje o período, as etapas de vacinação, elas têm um período de 30 dias aqui no estado. Mas só que nesse momento, por conta da pandemia, houve uma prorrogação e assim diminuiu o contato, diminuiu a possibilidade de disseminar o vírus. Então, vamos prorrogar por 2 meses. Então, finaliza hoje o período de adquirir a vacina. Mas o produtor, ele tem a obrigatoriedade e deve ter a consciência de que ele tem que adquirir essa vacina e tem que aplicar. Então, amanhã, se ele não adquiriu, ele deve adquirir a vacina. Mas ele tem que ficar ciente que o período oficial terminava hoje. Então, a partir de amanhã, para ele ir a uma revenda, ele tem primeiro procurar o núcleo de defesa agropecuária. Porque lá ele vai receber uma autorização para compra de doses que sejam compatíveis com seu rebanho e assim ele vai apresentar numa loja, numa revenda, para comprar vacina. Como acabou o período oficial, existem as sanções legais. Então, todo produtor que a partir de amanhã for solicitar autorização, ele vai receber um auto de infração por conta de não ter cumprido com a obrigatoriedade de adquirir e vacinar no período oficial. Quanto à entrega da declaração, ainda existe um prazo. O produtor ele tem que ter a responsabilidade de comprar, mas ele também tem que ter a responsabilidade de entregar a declaração. Porque não é um simples fato, eu vou só comprovar que vacinei. Não, quando a gente entrega a declaração, a gente atualiza o nosso cadastro, nós vamos no núcleo, no caso, nessa campanha um pouco diferente, que não está tendo esse contato, mas é ali que existe a troca de informações, a troca de orientações. Então, até dia 10/7 é possível enviar por esses canais que estão escritos embaixo, por e-mail, ou pelo WhatsApp, ou pelo contato dos núcleos de defesa agropecuária, a declaração de vacinação acompanhada pela nota fiscal da compra da vacina. Então, é isso. Eu queria agradecer novamente ao
Senar, na figura do Maurício. Queria agradecer a Raquel, que me ajudou aí nas apresentações. Queria agradecer a Lorena e essa oportunidade, né, de estarmos aqui apresentando um pouco do nosso serviço.